Boa tarde, meu nome é Lívia Elker Nascimento, eu falo de Fundão Espírito Santo. Estou aqui para gravar minha segunda prática pedagógica em História da Arte, da Pré-História à Contemporaneidade. O meu plano de aula tem o tema da Pop Art. O tempo necessário são 2 aulas de 50 minutos cada. A etapa de ensino é voltada para o ensino médio, segundo ano. Os objetivos da aula são compreender aspectos da história da arte brasileira, entender os motivos que levaram à criação da pop art e estimular a criatividade dos alunos. Conteúdo: contexto histórico da pop art, características artísticas do movimento e principais artistas. A estratégia de ensino será uma aula expositiva e dialogada e trabalho em grupo. Detalhamento da aula. A aula será expositiva, onde o professor, na primeira aula, irá abordar o tema da pop art, explicar como se iniciou, em que ano ocorreu, onde ocorreu, os artistas participantes, principais características, objetivos dos artistas envolvidos e etc. Os alunos poderão interagir e tirar dúvidas a respeito do conteúdo abordado. Ao fim da aula, serão escolhidos os grupos que irão na aula seguinte confeccionar um cartaz com imagens que remetem ao consumismo e à estética massificada da publicidade. Eu trouxe aqui alguns autores para os alunos se inspirarem na atividade. Recursos e materiais. Na aula 1 será utilizado o computador, data show, slides com conteúdo da pop art. E na aula 2, lápis, caneta, tesoura, cola, papel cartão e imagens diversas. A avaliação será de caráter formativo, onde os alunos terão que fazer um cartaz inspirado no movimento da pop art, com imagens representativas da nossa sociedade consumista. Algumas referências. As etapas para preparar a aula são: pesquisa do conteúdo referente à pop art, ano de início, local e artistas, preparação dos slides para apresentação do conteúdo em sala, separação dos grupos e aplicação do trabalho em grupo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a pop art. Foi um movimento que, iniciado na Inglaterra no final da década de 50, teve grande impulso nos Estados Unidos, devido às condições socioeconômicas norte-americanas do pós-Segunda Guerra, que permitiram o florescimento da cultura de massa e de uma arte que dialogasse com este fenômeno. Como uma crítica ao consumismo e à sociedade de consumo, os artistas da pop art passaram a usar signos estéticos massificados da publicidade e do consumo como forma de arte. Para isso, utilizavam as principais satisfações visuais das pessoas, como comércios de TV, campanhas publicitárias, histórias em quadrinhos, para aproximar justamente a arte e a vida comum. Entre os materiais artísticos usados, podemos citar a tinta acrílica, o poliéster e o látex. Eu trouxe aqui alguns autores como Andy Warhol, com a pintura retratando o rosto de Marilyn Monroe, de 1964. Roy Lichtenstein, com o quadrinho Run, de 1963. Richard Hamilton, com a obra O que exatamente é isso que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes, de 1956. E por fim, para inspirar os alunos, eu montei aqui uma atividade minha, com vários bens de consumo e elementos relativos à cultura de massa, para os alunos poderem ter como modelo. Aí eu trouxe aqui alguns bens de consumo da atualidade, que é a Netflix, a JBL, o smartphone, McDonald's, carro de luxo, futebol, a cerveja Heineken, e fica aí para os alunos se motivarem. E por hoje é só, muito obrigada.